No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito da beterraba. Será que o diabético pode comer beterraba? Falaremos também a respeito de uma glicemia em jejum em 148. Será que é um valor alto? E também falaremos a respeito do inhame. Será que o diabético tipo 2 pode consumir o inhame sem maiores problemas? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, quem tem diabetes pode comer beterraba? E a resposta é que o diabético pode sim comer beterraba, desde que entenda alguns pontos que eu vou falar aqui agora. Inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional da beterraba para você entender sobre os macronutrientes que a beterraba possui e assim fazer associações mais acertadas e, consequentemente, melhorar a sua ingestão sem causar o aumento da sua glicemia. Então, inicialmente, na tabela nutricional que está aqui ao lado agora, nós vamos fazer a análise de 100 gramas de beterraba crua, tá ok? Então, nós podemos verificar que em 100 gramas de beterraba crua, nós teremos 49 calorias, que é uma quantidade super interessante a respeito de quantidade calórica. Em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas de beterraba crua, nós teremos 11 gramas de carboidratos, que é uma quantidade super interessante para o diabético, sim, incluir a beterraba, mas você vai entender sobre as quantidades logo a seguir. Em relação à presença de proteínas, 1,9 gramas de proteínas é uma quantidade ok, uma quantidade até baixa. Em relação à gordura, praticamente zero de gordura. Então, não é um alimento que tem muita quantidade de gordura, não é um alimento proteico, ou seja, não tem grandes quantidades de proteínas, possui basicamente fibras e a quantidade de frutose, que é o carboidrato que vem da beterraba. Então, a partir dessa análise inicial, o diabético pode sim consumir a beterraba em seu dia a dia sem maiores problemas, desde que não coma mais que 100 gramas. Caso você queira comer 150 gramas, você até pode, pois aí você vai consumir por volta de 15 gramas de carboidrato. Porém, uma dica, um ponto importante é: se você for comer a beterraba, você não deve exagerar em outras quantidades de carboidratos, como por exemplo um arroz branco. Então, se você for comer a beterraba, adicione o arroz branco de forma moderada. Não adianta comer mais que 100 gramas de arroz branco, pois senão você vai estar comendo grandes quantidades de carboidrato que vai causar o aumento da sua glicemia e você vai achar que é o problema que está em consumir a beterraba, e não é bem assim. 100 gramas de arroz branco cozido vai ter uma quantidade considerável de carboidratos. Se você incluir a beterraba mais 100 gramas de beterraba, você vai incluir mais 10 gramas de carboidrato, então esse somatório pode causar o aumento da sua glicemia. Então, o diabético pode sim consumir a beterraba em suas refeições, almoço, jantar, não mais que 100 gramas e deve controlar a quantidade de carboidratos que vai consumir nos outros alimentos que vai compor o prato. Esse é um ponto importante que você entenda para não causar essa variação da sua glicemia devido ao excesso de carboidrato que você coloca diante do seu prato. Outro ponto importante é, se você cozinhar a beterraba, você acaba adicionando mais quantidades de água, ou seja, você acaba diluindo um pouco a quantidade de carboidrato, então ela fica com menos quantidade de carboidrato, mas é uma quantidade bem pequena, porém não deixa de ser um ponto positivo. Outro ponto super importante é: suco de beterraba deve ser evitado, pois você, ao fazer o suco, você acaba coando as fibras e vai acabar tomando somente a presença de todo o carboidrato, e isso não é interessante. Então, o ideal é que você consuma, sim, a beterraba crua ou cozida, mas o suco não deve ser consumido, pois você poderá acabar
adicionando um índice glicêmico maior de beterraba, que pode causar o aumento da sua glicemia de uma forma mais considerável, e isso não é interessante. Porém, o diabético pode sim consumir a beterraba sem maiores problemas, e isso vai acabar trazendo benefícios para a sua saúde, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, a minha glicose em jejum hoje deu 148, está muito alta? Uma glicose em jejum em 148, sim, é um valor alto para quem possui diagnóstico de diabetes, seja tipo 1, tipo 2 ou pré-diabetes. Se for pré-diabético, já é um indício de que você está desenvolvendo diabetes tipo 2 ou já está diabético tipo 2. Então, isso é um ponto importante. Então, uma glicemia em jejum de 148 miligramas por decilitro é um sinal de que você não está conseguindo tratar bem o seu diagnóstico de diabetes. Ou seja, sua alimentação não está adequada, principalmente no dia anterior, ou seja, o que você está comendo na parte da noite, o que você está comendo de lanche noturno. Então é importante que você fique atento a isso. Se puder melhorar a sua alimentação na parte noturna, vai influenciar de forma positiva também na sua glicemia no dia seguinte, ou seja, na glicemia em jejum. Então, se você quer aprender mais sobre lanches, mais sobre ideias de jantar, eu vou deixar um link para o vídeo aqui para você continuar assistindo e aprendendo mais sobre diabetes. Não deixe de assistir quando esse vídeo aqui terminar. É importante que você assista esse vídeo até o final. Em relação também à utilização dos medicamentos, será que os medicamentos que o seu médico prescreveu você está utilizando de forma certa, nas dosagens corretas, nas quantidades corretas? E também como está a prática de atividade física aí no seu dia a dia. É importante que você pratique atividade física, pois pode ajudar a reduzir a sua glicemia, sem contar também como está o seu peso corporal. O excesso de peso acaba atrapalhando, acaba criando uma resistência à insulina maior, e isso faz com que a sua glicemia fique mais elevada no período da manhã, em jejum principalmente. Então, o ideal é que você mantenha a sua glicemia em jejum, para você que possui um diagnóstico de diabetes, sempre perto de 100, ou seja, 90, 80, 70, ou também 100, 110, no máximo 120. O 120 é até aceitável para quem já é diabético tipo 2 ou diabético tipo 1. Porém, o ideal é que você sempre mantenha perto de 100, perto de 90 e assim por diante, pois dessa forma você acaba mantendo a sua glicemia mais bem controlada, que vai ajudar diretamente a manter a sua hemoglobina glicada mais estável, te livrando do aparecimento das complicações a médio e longo prazo. Então é algo que você pode fazer, que vai te trazer benefícios, manter sempre essa glicose perto de 100. Tá ok? Então, respondendo a pergunta, uma glicemia em jejum em 148 é sim uma glicemia alta e que você precisa melhorar alguns pontos o quanto antes. Tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, diabético tipo 2 pode comer inhame? E a resposta é que o diabético tipo 2 até pode comer o inhame sem maiores problemas, desde que ele entenda alguns pontos importantes a partir da análise da tabela nutricional. Agora nós vamos analisar a tabela nutricional do inhame cozido sem sal, ou seja, um inhame que você cozinha ele para poder comer, e assim você vai entender a respeito das quantidades de macronutrientes e de calorias que possui o inhame pronto para ser consumido. A tabela nutricional que está aqui ao lado, nós podemos verificar que em 100 gramas de inhame sem sal cozido, nós teremos 116 calorias, uma quantidade até considerável de calorias. Em relação à presença de carboidratos, aí que está o grande X da questão. Nós teremos 27,58 gramas de carboidratos em 100 gramas de inhame, ou seja, uma quantidade já bem elevada. Quase 30% do inhame cozido é uma fonte de carboidrato, então a gente tem que ter atenção em relação a isso. Em relação à presença de proteínas, 1,49 gramas, uma quantidade bem pequena de proteínas, e gorduras, 0,14 gramas de gordura, ou seja, não é um alimento que tem gordura e também é um alimento que não tem tanta quantidade de proteínas, tá ok?
Respondendo a pergunta, o diabético pode sim consumir um inhame, desde que não coma mais que 100 gramas e que não misture com outra fonte de carboidrato, como por exemplo o arroz branco. Se o diabético comer arroz branco com inhame, a glicose vai subir, vai descontrolar, então deve evitar. Se você quer comer o seu inhame, você até pode comer 100 gramas do inhame, adicione, por exemplo, um peito de frango, uma carne de boi, uma carne de porco mais magra, adicione legumes, verduras, folhas verdes e assim você pode consumir o seu inhame sem maiores problemas, não vai causar um aumento tão considerável da sua glicemia, porém se você misturar inhame com arroz, com batata, com feijão, a sua glicemia vai acabar subindo e isso eu tenho certeza que você não quer. Então, se for consumir 100 gramas, uma quantidade aceitável e que não vai prejudicar o seu tratamento. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma maneira mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e a sua pergunta posteriormente possa vir a se tornar um tema de vídeo aqui no canal e, consequentemente, a sua dúvida também vai ser a dúvida de outra pessoa e assim nós conseguimos ajudar cada vez mais diabéticos a melhorar a qualidade de vida, a alimentação e assim por diante. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento, na propagação do conteúdo aqui no YouTube e o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e assim nós conseguimos levar cada vez mais informações de qualidade e que vai melhorar a qualidade de vida de todos os diabéticos aqui. E para você, afinal, não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, então ajude fazendo a sua parte também, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal e consequentemente aprendendo mais sobre como lidar com o seu diagnóstico, ganhando mais saúde, mais qualidade de vida e vivendo cada vez melhor, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.